Olá pessoal, graça e paz, nosso primeiro vídeo da saúde da semana. Vídeo dos meus alunos da Anhanguera, Adriele, Pedro e Vitória, onde eles vão estar falando dos sinais e sintomas dentro dos primeiros socorros, né? Então aproveite o conteúdo que eles prepararam para vocês, divulgue para todo mundo que você se importa, que você conhece, que você gosta, e ajude nosso canal a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã. Fica na paz. Olá, sou a Adriele Gomes, sou aluna do quarto semestre de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera. Estarei apresentando um trabalho sobre a disciplina de Suporte Básico à Vida e Primeiros Socorros, ministrada pelo professor Décio Moraes. Meu trabalho é composto pelo meu grupo, que contém eu, Pedro Almeida e Vitória Moreira. Estaremos falando sobre sinais e sintomas. Hoje iremos abordar uma discussão teórica sobre o processo de reanimação cardiopulmonar, a paciente em parada cardiorrespiratória. As principais causas e sintomas podem ocasionar tais situações. Além disso, a gente vai discutir também o suporte básico da vida e que também é as ações a serem tomadas para salvar a vida de pacientes. Vamos falar um pouco dos conceitos. Reanimação cardiopulmonar, sinais e sintomas, e o suporte básico de vida. Sabemos que a parada cardiorrespiratória é a maior emergência existente na medicina, constituída pela falência circulatória e respiratória de um paciente. Leva a óbito em poucos minutos e caso nenhuma medida seja tomada a tempo. A PCR, que é a parada cardiorrespiratória, tem origem em diversas condições clínicas e de trauma, sendo importante durante a realização das manobras de reanimação cardiopulmonar, o diagnóstico de doenças de base e a tentativa de sua possível reversão para que tenha o melhor prognóstico do paciente. Estudos estimam que a incidência de casos no mundo varia de 180 mil a 450 mil casos. Em ambientes extra-hospitalar, a PCR tem como a principal etiologia a síndrome coronariana aguda, gerando arritmias graves de origem ventricular, em sua maioria de fibrilação ventricular. Em ambientes intra-hospitalar, a PCR é normalmente uma evolução de algum quadro metabólico e grave, uma sepse, por exemplo. Nesse contexto, uma vez normalmente a causa da PCR não se dá por uma arritmia primária. Os principais ritmos de parada são a sistolia e atividade elétrica sem pulso. Reanimação cardiopulmonar, sinais e sintomas, suporte básico de vida. Vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Quando ocorre uma parada cardiorrespiratória, é necessário iniciar o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Rapidamente. É necessário buscar coletar informações com quem está à volta dos pacientes, familiares e outros, para tomar decisões clínicas para agir. Essas condições são conhecidas como 5HS e 5TS. A gente sempre tem que coletar o máximo de informações possível, porque a gente nunca sabe, né, se esse paciente já tem alguma doença, se esse paciente toma algum remédio. Voltando, também precisamos analisar situações que nos levam à reversão de casos de parada cardíaca. Um exemplo de uma história clínica: paciente portador de doença renal ou diabetes. A avaliação desse paciente uma história, a gente tem que ver história clínica, sinais de sangramento ou até por meio de exames de imagem, como ultrassonografia. Mas não basta identificar a causa, precisamos tratar. Parada cardiorrespiratória é a cessação de batimentos cardíacos, da circulação sistêmica e da atividade ventiladora. Nesse caso, a ausência de ações efetivas pode ocasionar hipoxia tecidual e morte celular progressiva. Portanto, a ocorrência de PCR exige das equipes de saúde uma série de ações organizadas. Dentre os sinais de alerta de PCR, destacam-se os sinais de choques neurológicos,
neurológicos, mal-estar e síndrome coronariana aguda e alterações em sinais vitais. Mais prevalentemente são as frequências cardíacas, na frequência cardíaca respiratória e na saturação de oxigênio. A descarga sem sincronização em qualquer momento do ciclo cardíaco é definida como desfibrilação. Já a descarga elétrica sincronizada aos complexos QRS, que evita que o choque seja liberado em porções do ciclo de relativa refratariedade para que não se gere VF, é chamada de cardioversão. Pode-se dividir em ritmos cardíacos, caracterizados de PCR, como ritmos não chocáveis e ritmos chocáveis. Dentre os ritmos não chocáveis, destaca-se a sistolia e a elétrica sem pulso. Dentre os ritmos não chocáveis, a gente destaca a sistolia e a atividade elétrica sem pulso. Vamos falar da aplicação, da reanimação cardiopulmonar, sinais e sintomas, suporte básico da vida. Cada minuto que esse paciente ficar sem choque, a chance de sobrevivência dele pode cair a 10%. Porém, sem a ressuscitação cardiopulmonar realizada com conduta correta, pessoa que tem experiência, a mortalidade aumenta de forma significativa, reduzindo a chance de sobrevivência de 3 a 4%. A técnica adequada é feita com 2 mãos apoiadas no peito do paciente, com os braços esticados e compressões utilizando o peso do corpo. Em um adulto, é necessária a compressão de 5 centímetros na caixa torácica, aguardando o retorno total do peito para a próxima compressão. A frequência adequada de compressão é de 100 a 120 compressões por minuto. A realização da RPC é extremamente cansativa, por isso é necessário realizar reservamento ou revezamento de compressões, não apenas para prevenir a fadiga do socorrista, mas também para garantir que sejam feitas compressões corretas de forma efetiva para ajudar o paciente. Então, se necessário, peça ajuda. Por isso, peça ajuda não apenas de um serviço de emergência, mas para alguém capacitado que esteja por perto, fazendo um revezamento. É isso, gente. Obrigada por ter acompanhado até o final, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o assunto.